Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude, capítulo 13. Favor e desgraça devem ser igualmente terminados. Honra e grande calamidade ser consideradas como condições pessoais do mesmo tipo. O que significa falar de favor e desgraça? A desgraça é estar em baixa posição após o gozo do favor. A obtenção desse favor leva à apreensão de perdê-lo, e isso leva ao medo de ainda maior calamidade. Isso é o que significa dizer que favor e desgraça devem ser igualmente temidos. E o que significa dizer que honra e grande calamidade devem ser, da mesma forma, consideradas como condições pessoais? O que me torna sujeito a grandes calamidades é eu ter o corpo que chamo a mim mesmo. Se eu não tivesse o corpo, que grande calamidade poderia vir até mim? Portanto, aquele que administra o reino, honrando-o como ele honra sua própria pessoa, pode ser contratado para governá-lo. E aquele que o administraria com amor, que ele tem por sua própria pessoa, pode ser confiado. Agora, vamos à reflexão do capítulo. O que Lao Tse quis dizer com tudo isso? Bem, ao nosso entendimento é o seguinte, gente. Aquele designado a comandar deve serenizar os futuros comandantes. Podemos citar, por exemplo, profissionais que têm como dever cuidar de pessoas, como médicos, professores, assistentes sociais ou mesmo governantes políticos que cuidam de um país, de um estado e de uma sociedade. Ainda que seus passos forem iniciáticos, a despirem de atributos sociais elevados que os levem ao prestígio e também à humilhação. Dois extremos sustentados pela materialidade e pelo apego, gente, que muitos de nós ainda têm ao ego, ao eu, que assustam e paralisam eles próprios e aos que estão à sua volta. O ser humano, minha gente, é absolutamente impermanente no caminho e na forma de caminhar. Forçar uma rigidez é, portanto, antinatural e muito estressante. Então, uma vez destituído dos pensamentos egóicos e de autoproteção infantilizados, por que deveria se deter tal preocupação ou querer proteger-se de algo externo? Se o algo externo de nada o afetará. Pois é bom a gente conseguir refletir isso. O escolhido, o iniciado e até mesmo o mais calejado dos discípulos devem buscar desenvolver suas habilidades nobres e elevadas com o próximo, que os procuram em um estado de dor ou sofrimento, mas, sobretudo, com eles próprios, porque tudo que nos é dado, seja de aprendizado por algum sofrimento ou de benesses, é dado inicialmente a nós mesmos, para que possamos depois distribuí-lo com os outros. Alguém tem que cuidar de alguém. E quem antecede a este alguém? Vocês já pensaram? Se formos analisar quem cuida de quem, chegamos na primeira pessoa, eu. Esse é o verdadeiro cuidador. O amor, gente, o acolhimento, devem partir com sabedoria do mestre bondoso, mas não dá a bondade como obrigação ou pena. Isso deve ser algo natural. A consciência desperta do dever e da missão, que sem ilusões cumpre altruisticamente, ou seja, naturalmente, para que a unidade do indivíduo, para que ele possa transcender com brevidade e sem delongas o medo de percorrer o caminho
que o levará ao cumprimento de sua missão, deixando seu legado para aqueles que virão depois. E para a gente finalizar, mais uma vez vamos citar o nosso Mestre Jesus, tendo ele como nosso exemplo maior. Jesus, o maior líder da história, nos ensinou e deixou um exemplo do que um líder não deve ser e o que deve ser. O que ele não deve ser? Ele não deve ser um dominador dos que aquele foram confiados, ou seja, ele não deve dominar aqueles a quem ele foi confiado, no caso a eles, mas sim um modelo para aquele rebanho. E aí a gente encontra essa passagem em Pedro, capítulo 5, versículo 3. O líder precisa ser modelo de uma vida de sacrifício e de serviço. A verdadeira natureza da liderança é o sacrifício, deixando as sementes de um fruto para o futuro de uma sociedade e de um mundo num planeta cada vez melhor. Pois é, minha gente, mas e você? Já escolheu as sementes do fruto que você deixará para as próximas gerações? Então, paramos para pensar e analisar, não é? Qual o meu compromisso com a vida, com tudo e com todos? Já pensou nisso? Vamos pensar a respeito através desses belíssimos ensinamentos do Lao Tse. E é isso, minha gente. Namastê e até a próxima semana. Uma excelente semana a todos. Até lá!